Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar, o podcast do Clube dos Generais, um podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e hoje vamos falar de um episódio que aconteceu na campanha da Birmânia, ou Burma, durante a Segunda Guerra Mundial. Comigo sempre ele, mestre treinador de corrida de lesma, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac? Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos todos os militares, os civis, os plastimodelistas, os estudiosos, os wargamers, os entusiastas e todos os interessados em história militar. Como é de costume, esse episódio estará disponível nos principais agregadores de podcast, no nosso site e também no YouTube. Para fechar a sessão de dicas, contatos, dicas, sugestões de leitura e assuntos para nossa pauta, assim como reclamações e correções de alguma abobrinha que a gente tente falar, que a gente acabe falando, podem ser enviados para o e-mail contato@clubedosgenerais.org, assim como no espacinho para comentário ali no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Muito bem, Mac. Eu quero aproveitar e eu quero fazer uma mudança, uma correção de abobrinhas. Opa, faça, por favor. Correção de abobrinhas. Naquele podcast que a gente falou das cagadas nucleares, eu comentei que o principal site de testes nucleares americanos era no Novo México. Mas eu falei abobrinha. Opa! O principal site era em Nevada, no estado de Nevada. O deserto do Novo México também teve a sua porção de testes, mas a grande maioria foi no deserto de Nevada. Nevada é o estado onde fica a belíssima Las Vegas. Maravilha, abobrinha cozida então. Abobrinha cozida. Agora, no dia 5 de maio, tem um tributo à Força Expedicionária Brasileira, um evento que vai acontecer na Escola de Cadetes do Exército em Campinas, São Paulo. Vai ser no sábado, dia 5, entre as 9h30 da manhã e as 17 da tarde. Vai ter viaturas militares antigas e modernas expostas. Nós vamos ter reencenação das batalhas, da Batalha de Monte Castelo, reencenação da rendição, da Batalha de Montese, reencenação da rendição da 148ª Divisão Alemã à Força Expedicionária Brasileira. A gente vai estar lá fazendo uma competição de Wargames com o pessoal da escola, com os alunos da escola. Excelente! Então eu estarei lá junto, o cadeirante Woody. Vamos estar lá fazendo a coordenação dessa competição, usando os Wargames do Somnium. E vai ter passeio em viaturas para as crianças, é um dia muito legal. Palestras, vai ter palestra do professor Marcos Carmo, vão ter palestras com relação à Marinha e à Força Aérea Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Então, meu caro ouvinte, se você estiver aqui na região de Campinas, vá, porque vale muito a pena. Esse é o terceiro ano que acontece o tributo à FEB, e o mais importante, nós vamos ter 2 ou 3 pracinhas lá à disposição para conversar com todo mundo. Eles estão ali batendo nos 100 anos já, 100, 103 anos. Tem que aproveitar agora para ver esse pessoal. O pessoal está indo embora. Tá, sobram poucos, viu? Tem que valorizar a nossa história nacional. E vão estar lá para conversar com o pessoal. Então você vai ter ali em primeira mão testemunhos de quem esteve efetivamente nesses conflitos, tá? Então se você estiver na região de Campinas, ou em Campinas, dia 5 de maio, a partir das 9h30 da manhã. Cara, vai ter desfile da Harley Davidson e food trucks. Ah, essa parte é importante. Essa parte, além da história militar, essa parte do food trucks é bem importante. Acho que são 10 ou 12 food trucks. É uma organização toda da Escola de Cadetes do Exército que tem feito um trabalho fantástico em preservar a história dos pracinhas brasileiros. Mandar um abraço para o comandante Marcos, o comandante da escola, que tem sido o principal colaborador. Então vamos estar lá nós, o Clube de Generais, vai estar o pessoal de viaturas antigas do CV+, o pessoal do Dogs of War, que faz a reencenação, o pessoal do Grupo Monte Castelo também, de viaturas militares, os escoteiros estão dando apoio também, estarão lá para prestigiar, mais o pessoal da Harley Davidson. Então é um evento fantástico, tem que participar. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Reitero o convite a todos que ouvirem a tempo esse episódio. Por favor, vale muito a pena participar desse evento. E hoje a gente vai falar, hoje nós vamos falar sobre a Batalha do Forte Dufferin, ou Dufferin,
ou do Ferran, e eu não sei direito como você quer ou como você gostaria, meu caro ouvinte, meu caro Mac, de falar este belíssimo nome. Do Ferim tá bom, do Ferim tá bom. Do Ferim tá bom. Então a gente vai falar sobre a Batalha do Forte do Ferim. O Forte do Ferim fica onde é hoje o Palácio Mandalay, na capital da Birmânia, que hoje chama-se Myanmar. Aham. Né? E fala um pouquinho mais disso, Mac, fala um pouquinho dessa batalha do Forte do Ferim. Isso aqui tudo é parte da campanha da Birmânia. Pois é. Entre 42 e 45, né? Isso aí. Que, bom, situando geograficamente aí, o norte do Oceano Índico é dividido, né, pela Índia, pela península da Índia ali, em uma porção oeste, chamada de Mar Arábico, e uma porção leste, chamada de Baía de Bengala. De um modo geral, a costa oeste da Baía de Bengala é a Índia, e a costa leste é a Birmânia, ou Burma, ou Myanmar, dependendo do que você prefira. Por terra, pegando uma referência por terra ali, a Birmânia fica entre a Índia e a Tailândia. Tá? Então, como você já comentou, aí a campanha durou de 42 a 45. De um lado estava o Japão e o Exército Nacional Indiano, e de outro lado a China, a Grã-Bretanha, as Índias Britânicas, que compunham na época Índia, Paquistão e Bangladesh, e os Estados Unidos. Então a gente tem um negócio meio esquisito aí, Índias Britânicas e Exército Nacional Indiano. Isso, né? O Exército Nacional Indiano vem de uma porção da Índia que já trabalhava pela independência do país. Uhum. E que, obviamente, o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Então se juntou aos japoneses para tentar enfraquecer essa posição britânica na Índia e conseguir a independência. Por isso que você tem, assim como você tem franceses livres e franceses de Vichy, um contra o outro, especialmente ali na área do Levante, do Oriente Médio, ali, Jordânia, Israel. Nós tivemos batalhas entre franceses livres e franceses de Vichy. Aqui a gente tem indianos irmãos, cada um do seu lado dessas batalhas durante essa guerra ali na península. Né? Exatamente. E é um negócio que durou, você comentou aí de 42 a 45. Isso, exatamente. Não porque fosse uma campanha muito difícil ou custosa, é porque ela não era prioridade mesmo, né? Exatamente. Então, até que terminasse ali a guerra na Europa em maio de 45, dane-se o Pacífico. Se for o caso de perder território, manter alguma coisa, faz um esforço para não perder muita ofensiva, mas também não vai desviar recurso do fronte principal para jogar na Birmânia. Então é um negócio que se arrastou aí durante bastante tempo. Essa campanha da Birmânia começou com o avanço japonês, né, sobre aquela área, especialmente a conquista do porto de Rangoon, que era um porto que trazia suprimentos para a China, né, que estava em guerra com o Japão já desde 37. E depois da conquista de Rangoon, eles foram entrando por entre o território indiano. E só que isso aconteceu de uma maneira, vamos dizer assim, lenta. Não tão lenta, mas entre 42 e o meio de 43, um pouco para o fim de 43, a balança pendia para os japoneses, mas a fim de 43, já início de 44, começou a pender para o lado aliado, os britânicos bastante reforçados, junto com o exército indiano, junto com elementos do exército dos Estados Unidos. E aí foram empurrando os japoneses, que já estavam sentindo todas as perdas de territórios e de suprimentos que estavam acontecendo no Pacífico, né, para o exército americano, para a marinha americana, os Marines também. E aí começaram a se retrair até que em julho de 45 os britânicos já tinham retomado todo o território. E aí em setembro os japoneses se renderam lá no USS Missouri. Finalmente acabou a encrenca, né? Acabou a encrenca em setembro, 9 de setembro, se não me falha a memória. E para quem não associa direto aí alguns elementos da campanha da Birmânia e afins, a gente tem alguns fatos conhecidos, né? Aquele puta merda, é isso mesmo? O caso das pontes do Rio Kwai, que virou um filme épico, sim. Classicão, é da ferrovia, a construção da ferrovia Tailândia-Birmânia, terminou com um saldo aí de um morto para cada 4 metros de trilho construído. E as operações especiais conduzidas pelos Merrill's Marauders. Merrill's Marauders, esse americanos, é inferno, né? Isso, esse é complicado, os americanos.
E dos Chindits, do Ord Wingate. Sim, os Chindits Então, fizeram um trabalho absolutamente fabuloso no tem meio da selva, participação da de malária. pois é. Gurkhas, né? Nós precisamos fazer um PHM só sobre os Gurkhas, cara. Com certeza, só sobre os Gurkhas nepaleses. Então, tem um teatro de guerra complicadíssimo esse Sudeste Asiático aí. Tem muita coisa para falar. E pensando em Gurkhas agora, fazer um CGCast sobre os Gurkhas vai ficar muito legal. Vale a pena. E tem anotado para pauta. Ótimo, maravilha. Vamos falar então efetivamente da Batalha do Forte do Ferã. A gente puxou esse assunto por um artigo que foi escrito por um membro nosso. Esse artigo está lá no site do Clube dos Generais, clubedogenerais.org. Quem escreveu foi o Márcio Vladica, que é um ex-membro do CG. Eu ainda tenho bastante amizade com ele. E na época ele tinha o nick de Kirill Meretskov. E eu me lembro que durante alguns anos eu e ele ficávamos fazendo a página do CG na mão. Aliás, excelente trabalho de vocês dois. Palminha aqui. Porque muito obrigado. Eu acho que tinha morrido o site nessa época, não fosse o suor de vocês, hein? Porque que acontecia? A gente fazia atualizações mensais. Então você tinha a Batalha do Mês, o General do Mês, o Artigo do Mês, etc. E nós fazíamos tanto a parte de construção do site, como a gente também escrevia arquivos. Mas quem mais escreveu artigos naquela época para o site, por incrível que pareça, foi um sujeito que não conhece muito de história militar ou de história em geral. Ele se chama Carlos Quaglio. Quase não entende nada. Ele quase não entende nada de absolutamente nada, e ele escrevia 5 artigos por mês durante uns 10 meses para o site do CG. Então foi uma época bem interessante, de bastante trabalho para manter o site, para que nós tivéssemos essa afluência de artigos acontecendo a todo momento. Então, meu querido Márcio, um abraço para você. Espero que você volte a nos brindar com a sua presença no CG. Sem dúvida. E aí ele fez esse artigo sobre o Forte do Ferã. Que ele está na capital da Birmânia, né? Ele está na capital de Myanmar, em Mandalay. Fala um pouquinho dessa história, Mac. Pois é, esse combate aí aconteceu entre o dia 8 e o dia 20 de março de 45. Então, já toda a força sendo conduzida para o Pacífico, já no finzinho, estava encerrando já os procedimentos na Europa, então o esforço de guerra mais pesado no Sudeste Asiático, esse avanço continental. Então a 19ª Divisão Indiana, junto com o apoio de Gurkhas e outras tropas compostas por gente da pesada, né, gente foda mesmo. Sim. Eles retomaram a cidade, Mandalay, e a guarnição japonesa se refugiou no antigo Palácio Real da cidade. Então esse Palácio Real é um complexo fortificado cercado por fossos e muralhas de 2 km de comprimento. Então não é um espaço pequeno, assim, não estavam exatamente acuados, apesar de estarem numa situação de cerco. Então o avanço britânico pela cidade foi imediato, as tropas ocuparam ali, houve tentativa de romper as defesas do forte por terra, por infantaria, mas não houve sucesso. E os japoneses ali, seguros, tranquilos, com calma, na manha, organizaram as defesas como uma boa tropa medieval organizaria a defesa para uma situação de cerco. Os britânicos desistiram do ataque de infantaria, não tinha como bater infantaria contra a muralha. Sim. E tentaram romper ali as defesas, o portão principal da fortificação, com os blindados. E aí os blindados tiveram 2 pequenos probleminhas. Um são os fossos, que eram excelentes adversários para os blindados, não tinha como passar ali. E as muralhas, né? Os canhões dos blindados não tinham qualquer efeito decente contra essas muralhas. E não deviam ser os blindados top de linha, né? Vamos dizer assim, com os calibres, com os maiores calibres, né? Exatamente. E mesmo que fosse de coisa, tinha trecho da muralha que tinha 11 metros de espessura.
Então pode dar tiro de blindado tranquilamente contra 11 metros ali de fortificação que não adianta. Exatamente. Né? Só como detalhe, o palácio foi construído entre 1857 e 1859 e acabou tendo o nome de Dufferin em homenagem ao Conde de Dufferin, que foi um governador, um vice-rei, na verdade, um vice-rei da Índia, que ajudou a formação do Congresso Nacional Indiano e fez parte da Terceira Guerra Anglo-Birmanesa. Olha que maravilha, eu procurei esse dado aí e você veio com esse brinde. Muito obrigado. Ele foi vice-rei da Índia entre 1884 e 1888. Que maravilha, excelente. E aí, voltando para o combate, né? Se a cavalaria e a infantaria não dão conta sozinhas do recado, a gente chama os porte. Big Guns. Hã? A gente chama as Big Guns. E as Big Guns, exatamente, o pessoal da pesada. Então, o povo da artilharia que nos ouve aí, a gente ama vocês, viu? De verdade. Então, se tropas japonesas estavam utilizando aí umas táticas em estilo medieval, vamos partir para isso também com as tropas aliadas. Né? Então, o comando fez um estudo de caso, decidiu aí que o modo mais eficiente para usar as peças de artilharia de 5,5 polegadas, e aqui 5,5 polegadas a gente especifica, a gente está falando de boca de fogo de 140 milímetros de diâmetro. O modo mais eficiente seria usar essas armas como ariete. Então, atira em alça zero, né? Elevação nula, tiro tenso, horizontalzinho, até que algum pedaço da fortificação desabasse e abrisse caminho para o pessoal do solo. Para o nosso ouvinte entender, nós estamos falando de artilharia de 140 milímetros, que tem um alcance de 16 quilômetros. Isto. Tá? Então, você pegar algumas centenas de metros, botar isso em alça zero e meter fogo, é muito poder de fogo. É muito poder de fogo e é um negócio esquisito, porque esse tipo de peça ela é feita para o recuo da arma ser jogado contra o chão, né? Porque o tubo tem uma inclinação bem forte. Né? Então, se a gente vê vídeos da época desses disparos, cara, o tubo na horizontal, a peça de artilharia pula, que é uma coisa linda, parece um cavalo saltando, como diz o Meretskov no artigo, né? Uhum. Parece um cavalo de rodeio, as rodas saem do chão, o negócio tá perigoso para todo mundo, para quem está de todos os lados da peça de artilharia. Exatamente. E a gente existe um vídeo da ação real. A ação real foi filmada e a gente vai colocar esse vídeo no site do CG e vai ter também a descrição dele ali no YouTube para você acessar, tá? Onde você vai ver essa ação que foi filmada em loco naquele momento. É verdade. E pensando aí no perigo que a gente comentou agora da operação dessas peças, e da proximidade, você comentou aí, a distância de tiro normal dessas peças chegava a 16 quilômetros. Então, bota ali algumas centenas de metros da muralha japonesa, os japoneses atirando, por mais que tivesse fogo de cobertura da infantaria que estava em volta, atrás de árvore, dentro de buraco, não dá para colocar munição em volta, né? Então a munição para essa artilharia ficava atrás de casas na região de tiro. Então a cada disparo vinha 2 militares ali com um negocinho parecendo uma padiola com a granada, vinham correndo, chegavam na bandeja da peça de artilharia, botava a granada, vinha o outro pessoalzinho com o soquete, empurrava a granada para o lugar, vinha o povinho com a carga, instalava a carga, fechava a culatra e executa o disparo. Nesse do coloca a carga, fecha a culatra, regula, né, a arma e dispara, o pessoal da padiola já estava correndo para trás da casinha para pegar a próxima granada. E isso com o sol da Birmânia na cabeça. E isso do dia 8 ao dia 20 de março. Então, sim. Pensa o esforço que foi esse negócio. Não, e ali é uma região que é uma região de monções, né? Tem então você tá muito bem definido. Gostoso, né? Você está muito bem definindo estação das chuvas e estação seca. Então as batalhas ocorriam sempre na estação seca, porque na estação da chuva chove o tempo inteiro, todo dia. E na estação seca é um sol do cacete. Um monte de mosquito.
Eu acho que matou mais de malária do que propriamente de combate os soldados naquela região. Eu não duvido. Então é realmente um trabalho de horas ali a fio, fazendo essa municiação, o tiro, realmente complicado, cara. Exatamente, é um foda-se total e absoluto no front, tentando tirar os japoneses de dentro de um forte, né, um palácio real altamente fortificado. Então é um negócio difícil. E até retomando novamente o comentário do Meretskov, seria lindo se a gente pudesse dizer agora que a artilharia rompeu o forte e uma invasão clássica por solo foi realizada. Não foi, né? Não. Como a gente já comentou algumas vezes, a guerra é um negócio sujo. Às vezes, literalmente, né? Literalmente nesse caso, porque a primeira infiltração foi realizada pelo sistema de esgoto. Então, esse pessoal, esses infedíveis militares do regimento de sapadores, eles Viva engenharia. Viva engenharia. Eles entraram no forte e fizeram uma cabeça de esgoto ali, não uma cabeça de ponte, né? E permitiram a chegada de alguns reforços que, junto com o apoio de alguns P-47, de umas B-25, ajudando a artilharia, finalmente quebraram a defesa. Então, além dos vários defensores japoneses mortos, à noite o resto da defesa conseguiu vazar para o mato e correr para um próximo combate. Então a gente aqui não quer dizer que todo o esforço de artilharia foi em vão. Não foi. O detalhe decisivo dessa infiltração, dessa tomada, foi pelo esgoto. Mas isso só pôde acontecer porque toda a defesa japonesa estava preocupada com o ataque da artilharia na face principal da fortificação. Então, isso somado com a quantidade de estragos que os P-47 e as B-25 faziam do ar, não deu para organizar. Isso permitiu que o pessoal do esgoto pudesse infiltrar e fazer esse desmonte da defesa. É uma coisa que a gente está falando aí de 1945, mas se a gente tirar a parte tecnológica, né, os detalhes tecnológicos, você tem uma fortificação, armas de cerco, bombardeio e um pessoal a pé se infiltrando por brecha, cara. Isso é uma narração de uma batalha medieval todinha, né? Uma operação medieval de cerco todinha. E às vezes, quando a operação medieval de infiltração pelo esgoto por baixo não conseguia acontecer, eles entravam e se filtravam no subterrâneo o máximo possível e metia fogo. Para poder enfraquecer, porque é madeira e rocha, né? Para poder enfraquecer a madeira e poder desabar aquele lado da fortaleza e ter um local para fazer a entrada clássica, né? Com o pessoal de espada, ou seja lá o que, em punho, gritando seja o que for, mas para abrir espaço pro pessoal do chão, é isso aí mesmo. Exatamente. É muito bom, Mac, gostei bastante, hein? Gostei bastante. Forte do Ferim. O interessante aqui, meu caro ouvinte, que daqui você pode puxar aí e assistir novamente, se não me falha a memória, tem no Netflix, o filme A Ponte do Rio Kwai. Delicinha de filme, cara. Um dos grandes clássicos da Segunda Guerra Mundial. E você pode ler também, dar uma pesquisadinha na internet sobre as forças especiais dos Merry Marauders e dos Shindids também. Existe um artigo sobre os Shindids na nossa página também. Você pode procurar lá que você vai encontrar. Certinho? Certinho. Falando em leitura, diga. Eu queria agradecer ao pessoal que aproveitou as promoções da Amazon pelos nossos links aí de associado da Amazon na semana do Dia Mundial do Livro. Todos vocês, cada um de vocês comprou um negocinho lá pelo nosso link, vocês deram aquela ajudinha boa, gostosinha para manutenção das atividades podcásticas do Clube dos Generais. Obrigadão aí. Muito bem, Mac. É isso por hoje, então? É isso por hoje. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço. Tchau. Valeu.